MSD Preview, informação até você. Nesse programa eu converso com jornalista, ambientalista, doutor, com o pior da palavra, isso mesmo, ele que foi um dos políticos mais envolvidos com a causa ambiental em Mato Grosso do Sul nesse século, Eduardo Romero. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no MSD, é sempre bom te receber. Confesso que não dá para não pensar num amigo com esse tempo maluco, com esse clima, esse calor terrível e coisas que você avisou lá atrás, né? Muitas vezes até com uma voz isolada da política quanto à questão ambiental e que hoje todo mundo se assusta, né? Viram meio que um drama coletivo, tudo isso que está acontecendo e eu lembro que você falava uma frase, falou em várias ocasiões, eu pude acompanhar isso tanto no interior do estado quanto aqui. Você fala assim, a questão climática não é o futuro, é o presente. Hoje, todo mundo está sentindo literalmente na pele que é o presente, né? Por que a gente demorou tanto para acordar para isso? E ainda tem muitos órgãos, situações, tanto a política quanto a sociedade, ainda sem acreditar no que está acontecendo, como se fosse só uma contingência. Bom, primeiro te agradecer e dizer da oportunidade que é sempre um prazer, não só trocar ideias com você, mas falar desse tema, né, que é tão fundamental. Tem mais de 20 anos que os anúncios vêm sendo dados, né, Danilo? Assim, a natureza, ela é cumulativa, ela não tem um efeito reacionário de pronto e imediato, né? Ela vai colhendo essas questões. Então, hoje a gente tem aí, há um tempo atrás falava-se do efeito estufa, depois passou-se a mudar para a questão da camada de ozônio, no sentido de as emissões, o que isso significava. O mundo passou a se reunir desde 72 mais sistematicamente para poder avaliar o desenvolvimento com as questões ambientais. E para muita gente isso era um papo de ecochato, de radicais, era um papo de quem era contrário ao desenvolvimento, né? Mas na verdade isso sempre foi um alerta que para a gente continuar desenvolvendo e vivendo em sociedade, a gente tem que pensar o todo, né? Tanto que a gente defende até hoje a tríade do desenvolvimento, que é sustentável, que para ser sustentável você tem que no mínimo ter um tripé funcionando, que é o econômico, o ambiental e o social. E a gente não conseguiu equilibrar isso aí, né? Infelizmente. Esse é o verdadeiro desafio de um governo, né? E da política. Desafio, né? E que assim, de um governo, de uma sociedade, né? Porque as ações não são isoladas, né? Você precisa do incremento e da indução de políticas públicas, que é onde existe a força maior para as coisas acontecerem. É na política que as decisões são mais pontuais e mais fortes, né, digamos assim, porque ela determina em conjunto com o mercado, né, com o mundo econômico, como é que as coisas acontecem, mas não é isolado, você precisa conectar todas as pontas, né? A gente está vivendo aí um momento muito delicado, que talvez algumas pessoas, pegando a pergunta que você fez, não tenham percebido isso, porque ainda conseguem ver na comodidade do seu dia a dia. Então aquela pessoa que tem acesso a um ar-condicionado em casa, a um ventilador, que tem um emprego garantido, que consegue passar a maior parte do seu tempo em um ambiente artificialmente climatizado, talvez ela não esteja percebendo tanto como é que estão aí os 40 graus, os 39 graus, os 42, as sensações de 50, né, ou mais graus aí que tem acontecido no Brasil, e isso acaba mais uma vez prejudicando aquele que está menos favorecido, o trabalhador braçal, o cara que está na rua, né, aquele que não tem condições de estar dentro de um espaço ainda que artificialmente climatizado. Que depende de transporte coletivo. Né? Você percebe que há uma reclamação generalizada do aumento da energia elétrica no Brasil, porque o consumo automaticamente aumentou, e aí é regra de mercado, quanto mais consumo, né, você aumenta os custos, né, ou melhor, você aumenta o preço da oferta. Então tudo isso vai se conectando, né? Agora, não é uma solução que é rápida e imediata, porque o resultado disso não foi rápido e imediato. Isso vem sendo objeto de discussão há muito tempo. Teve gente que achou que podia desenvolver, entre aspas, a qualquer custo. Vamos desmatar o máximo possível para entrar, seja com as commodities, a produção de soja, a produção de gado, né? E aí a gente não está botando a culpa em um setor ou em um departamento específico, a gente está dizendo do conjunto dessas coisas, né? Houveram indústrias que se instalaram a margens de rios para poder ter o acesso à água mais próximo e poder diminuir o seu custo de captação dessas águas, indústrias que não tiveram cuidado com o reuso, né, com o olhar para como aproveitar e reaproveitar essa própria água que a natureza oferecia. Enfim, o resumo da história é a gente está colhendo o que a gente plantou nos últimos 20 e poucos anos. É uma análise muito inteligente, porque assim, nos últimos 20 anos foi falada a questão ambiental, quer dizer, não é nenhum segredo, todo mundo de alguma forma acabou acompanhando isso.
Mas houve um estigma também de ser algo nichado. Sim. E a própria política, isso não é só um problema do Brasil, mas vamos tratar a situação do Brasil e da nossa região de Mato Grosso do Sul como algo peculiar. Sempre lidou com isso de uma forma muito separada, muito específica. Prova disso foi que nós não tivemos muitos Eduardo Romero. Né? Você vê assim, a própria Frente Parlamentar Ambiental, que você fez parte, liderou e tudo mais, ela não tinha tantas pessoas envolvidas, né? E aquela mensagem super importante, ela poderia até ter tido um eco maior, mas a sociedade, a pauta, a mídia, ela não dava tanta condição para isso. Né? Hoje talvez seria tudo muito diferente. Né? Mas ainda assim, existem várias questões nesse breve análise, né? Primeiro, a pauta ambiental, ela sempre foi, como você comentou, de um grupo. Entre aspas, ela era dos ambientalistas que estavam se colocando contra os desenvolvimentistas. Né? E aí a gente precisa recuperar o processo histórico. E é sempre visto como uma pauta de esquerda. Sempre visto, e mais ainda, de esquerda radical. Sim. Né? Houve esse entendimento de que tanto que assim, muitos ambientalistas sempre tiveram adjetivos pejorativos como ecochatos, né? Ecoxiitas, né? Existem até alguns mais radicais, evidentemente, mas o processo todo histórico ele é muito recente. Se a gente pegar o nosso tempo de vivência aqui com um pouco mais de 2000 anos, a gente vai ver que a história da discussão ambiental com o desenvolvimento humano, ela tem um pouco mais de 50 anos. É muito pouco. É muito pouco. Então, a despertar dessas consciências, a valer de como isso foi significativo para um pensamento da sociedade, ainda é muito recente, né? Você começa essa discussão para valer mesmo, ela tem um pouco antes uns ensaios, mas ela começa para valer com a agenda oficial em 1972, na Conferência de Estocolmo. Então, de 1972 para cá, é que, entre aspas, a gente tem uma agenda oficial para discutir as questões do meio ambiente. E aí, com toda a força contrária que tinha, né? Mas da própria Eco 92 para cá, muita coisa que foi tratada naquele evento não seguiu, né? Não deram porque requer resultado. Investimento. Às vezes são pautas até mal vistas, no sentido de que o investimento não dá o resultado, seja político-eleitoral, seja econômico, né? A gente vive uma realidade de consumo extremo, porque o lucro é o que se deseja, e para que o lucro aconteça, muitas vezes a gente tem muita gente consciente no consumo, muita gente consciente da produção, mas ainda a gente tem uma lógica de que quanto mais consumir é melhor, e não importa como seja esse consumo. E aí volto a dizer, se o desenvolvimento não tem um tripé assegurado, não dá para você exigir um consumo consciente de quem não está socialmente amparado e que não está economicamente incluso. Não dá para você dizer para a pessoa que ganha um salário mínimo, para ela, por exemplo, preferir os alimentos orgânicos aos não orgânicos. Não dá para você dizer para ela fazer uma escolha mais consciente de um produto que tenha um compromisso ambiental com o que não tem, porque tem diferença de preço. Sim. O cara que produz, por exemplo, na lógica convencional, com uso de agrotóxicos, com uso de materiais, implementos mais convencionais e até mesmo mais produtos químicos, ele tem um resultado na produção maior. Então ele consegue vender a um preço maior. O cara que produz orgânico, não. Por exemplo, vamos pegar o caso do frango. Quem cria um frango caipira não consegue vender um frango com menos de 6 a 8 meses. Quem cria um frango de granja faz em 40 dias. Então, é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. E aí, na hora de você colocar um frango de granja que custa R$20 no mercado e um frango caipira que custa R$60 no campo, qual é a escolha? Para quem não está economicamente incluso e socialmente assegurado. Então, por isso que a discussão ela é um pouco mais complexa, né? Não adianta só você fazer ações isoladas. Na Semana do Meio Ambiente eu distribuo uma árvorezinha, eu faço a logística reversa com as grandes empresas, porque a lei obriga, então elas cuidam do lixo e tal, mas isso é pouco. Né? Se você não olhar para esse complexo todo, não adianta você exigir mudança de comportamento. E quem é que está na ponta são mais de 220 milhões de brasileiros. E são esses brasileiros e essas brasileiras que de fato podem mudar qualquer situação, porque é nessa ponta que acontece o consumo, é nessa ponta que chegam os serviços e é nessa ponta que chegam os desastres. Mas aí a gente tem que tirar um chapéu para ti numa questão. No início dos anos 2000, você surge como uma figura pública tratando dessa questão ambiental, falando das nascentes em Campo Grande e não faz média. Você já avisa
quando tem esse espaço na mídia, né, que naquela época não tinha a internet que a gente tem hoje, então você aproveita bem o espaço, alertando, falando assim, ó, ou cuida das nascentes, ou daqui a 15 anos, 20 anos, a gente vai ter problema grave de abastecimento de água e é um problema irreversível. Aquilo bateu como um martelo na cabeça de todo mundo, de autoridades, de sociedades, que soluções foram adiantadas de forma rápida. E isso não é tão simples no interior do Brasil, né? Ainda mais num lugar como Mato Grosso do Sul, que está meio como se fosse uma página sulfite em branco, tal. Então está tudo construindo ainda, né? Então essa própria consciência ambiental, validar isso não é tão simples. Ali você já deu um tom do que seria a tua carreira na política, né? Tipo, objetividade, assertividade, mas tudo de uma forma muito sóbria, muito sensata, para não ter rodeios, né? Porque nem às vezes a pauta ambiental ela não dá rodeios, é como o calor lá de fora, é como se fosse essa progressão que tudo, ou é ou não é. Não dá para tergiversar, né? Não dá. E assim, mas tem vários aspectos aí, né, Danilo? Primeiro, assim, eu tenho a felicidade de ter crescido em um grupo político que sempre teve essa preocupação com o ser humano. Quando a gente fala do meio ambiente, é importante a gente deixar isso claro, você não está dando mais valor à árvorezinha, ao riozinho, ao bichinho, não é isso. É que você entende que tudo isso é um sistema e nada vive fora desse sistema. Se o sistema não for bom para todos os seres que estão ali dentro dele, ou seja, para todos os seres vivos, não tem como ser bom para ninguém. Claro, você vai ter alguns que, dominando os recursos desse sistema, podem estar em posições mais privilegiadas, mas vão ser sempre uma minoria, né, esmagadora em detrimento das outras. Então, quando a gente, lá nos anos 93, 94, ainda adolescente, inicia um trabalho de recuperação, como é que eu me envolvo com a pauta ambiental? Para recuperar um córrego que era no quintal de casa, no bairro que eu moro. Então, sendo um filho de periferia, onde o lazer, o esporte, a cultura não chegava na periferia, a gente tinha que usar o que estava à disposição. O que estava à disposição? Um córrego, o bálsamo, que estava sendo prejudicado por uma empresa, que estava recebendo esgoto, que estava sendo desmatado, que estava sendo, em alguns trechos, objeto de ocupação, de invasão de moradias, né, de pessoas que precisavam morar e não tinham espaço. E a gente falou, opa, se descuidar, nós vamos perder o único ponto de encontro, de lazer e de diversão que a gente tem. Então, perceba como entender como isso impacta a sua vida, transforma outras coisas, né? E aí, a partir disso, eu vou, então, me dedicar às questões ambientais, ainda que na área de comunicação, depois como pesquisador, né? Ainda que na política, pensando em outros coletivos, como foram as frentes parlamentares, tanto de vereadores quanto as frentes parlamentares estaduais, já com pessoas nos cargos legislativos de assembleias, né? E até nacional, com as câmaras federais e o Senado, mas porque a gente entende que é no espaço da política que as decisões são tomadas. Não é um espaço exclusivo, mas de decisão mais pontual é ali. Agora, tudo isso é muito forte com o que se fazia nos anos 90, né? A Eco 92, ela teve essa repercussão, né? Ela ajudou um pouco, né? Muito. Você tinha um cenário favorável induzindo a discussão ambiental. Como hoje, por exemplo, você tem muitos discursos sendo feitos com a questão das mudanças climáticas, mas muitos discursos com pouco entendimento e com pouco comprometimento. Por quê? Hoje, o universo das mudanças climáticas ou dos efeitos climáticos extremos, ele é tão complexo quando a gente começou a discutir saneamento no Brasil. E olha que a gente discute saneamento do Brasil há mais de 100 anos. E ainda a gente não conseguiu universalizar o saneamento do Brasil. Por quê? Porque o saneamento é uma coisa que fica enterrada, que não aparece, que as pessoas esquecem. Ela faz um bem para você. E custa caro. E custa caro. Ela faz um bem para você, mas ela logo entra no seu modo de viver que você nem percebe que está ali, que é natural do ser humano, né? Aquilo que nos faz bem, mas que está no cotidiano, a gente tende a nem observar mais, porque se naturaliza. E deveria ser assim para todas as coisas, né? Mas hoje todo mundo está discutindo isso porque virou uma pauta universal. Aliás, é feio não falar disso, né? Quem não está nessa roda da conversa dos efeitos climáticos parece que está desatualizado do mundo. Sim. Né? Porém, ainda é um discurso sem esse comprometimento, mas tem o seu papel, porque pelo menos você traz o tema, você coloca o assunto. Porém, a gente precisa dar um passo maior, né? Quando a gente fala, por exemplo, nos anos 2000, a gente começou a discutir a Agenda 21. Então, a gente pensava como é que de 2000 para 2021 a gente teria, né, todo um complexo
pensando o século XXI. E aí houveram vários comprometimentos. A Agenda 21 envolvia ações nas escolas, nas comunidades, nos governos, nas empresas. Depois isso se transforma, né? Ela vai criando um novo desenho e isso se consolida nas 17 ODS, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que não são 17 objetivos jogados. Eles são frutos de uma história, né, de uma construção, de uma discussão internacional, de comprometimento com os países, onde eles precisam virar políticas públicas. São 17 objetivos que têm 163 metas, ações pontuais. Ou seja, tem um receituário ali que foi discutido, que foi ampliado. De como a sociedade se envolver nisso. De como as coisas podem acontecer para ajudar isso. Primeiro, tem um objetivo para erradicar a fome no mundo. Como é que você erradica a fome? Aí você tem lá as metas para isso. Como é que você cria programas? Como é que você induz a inclusão das pessoas que estão hoje na linha de pobreza? Como é que você evita o desperdício? Como é que você amplia a agricultura familiar? Então você tem metas muito claras estabelecidas. Para quem gosta de receitas, é um receituário pronto. Agora, exige um comprometimento para fazer. E muitas vezes você ouve o discurso dos ODS, você ouve o discurso dos efeitos climáticos extremos só como um ponto na pauta e não como o conteúdo central da ação. Acho que esse talvez seja um grande desafio, né? E aí vindo para o campo da política, que é o mais delicado, o político está sempre atrás de voto e não necessariamente atrás de mudanças comportamentais ou de mudanças culturais, porque essas são mais profundas. Nesse ponto que eu vou chegar agora, por isso falar contigo dá um ângulo muito privilegiado. Olha só, você é ator, então você entende de narrativas muito bem, porque o ator ele é obrigado a entender narrativas e entender a própria jornada dele em alguma situação, seja no teatro, seja num filme, seja numa novela, tal. Ele vive de narrativas, né? É uma profissão que vive de narrativas. E ser ator também te ajuda a ser produtor, né? Roteirista e tudo mais. Como jornalista, o jornalista ele também vive narrativas, mas de outra forma, né? E ele percebe transformações da sociedade, claro que não com a mesma condição que o ator tem, porque a narrativa do jornalista é em construção e muitas vezes ele acorda um ano depois e ele fala, nossa, aconteceu tudo isso, ele olha para trás, né? Mas ele de certa forma ele está conectado com a história, mesmo que às vezes de forma difusa, dispersa, ele está ali. E como ambientalista, você sempre foi obrigado a olhar para o futuro, né? E usou essa mesma situação na política, de falar assim, a nossa narrativa não é só o que a gente chegou até aqui, mas é o que está lá na frente. Quisesse nós que todo mundo tivesse uma autorresponsabilidade, não só com a narrativa individual, mas a coletiva. Sim. Porém, no mundo de hoje, com rede social, com mudanças de comportamento, líquidos e tudo mais, ouso dizer que o cidadão ele virou um voyeur. Então ele percebe tudo a uma certa distância de segurança e ele não participa. Onde que eu quero chegar? Anos 90, início dos anos 2000, final da primeira década dos anos 2000, você foi um cara que sempre deixou muito claro na população o seguinte, a pauta ambiental achou legal, achou bonitinho, você também pode fazer sua parte. Separação do seu lixo, você pode economizar sua água, você pode denunciar algum problema, você tem que fazer parte. Se você não fizer parte, o colapso vem aí. E as pessoas ainda se viam, de certa forma, Campo Grande evoluiu bastante nisso, como parte do processo. De lá para cá, a gente teve aí muito isolamento, né? Todo mundo atrás do celular, a polarização política que alienou muito várias discussões, e todo mundo hoje tem esse privilégio de olhar a questão ambiental como algo distante, o que é um contrassenso, porque você vai conversar com um estranho, ou um estranho vem conversar contigo, o primeiro assunto que ele trata geralmente é o tempo. Exato. Fala assim, olha, você viu que calor, vai chover amanhã, tudo. E na mídia, infelizmente, você vê os telejornais e tudo mais, o espaço dedicado à meteorologia, ao tempo, a questões climáticas é bem restrito, né? Embora seja algo que afete todo mundo, né? A gente precisa, talvez, passar por um novo processo de conscientização, de explicar para as pessoas que elas podem reverter, talvez, um colapso que vai vir até 2050, porque também nessa distância toda do assunto, o cidadão comum ele fica pensando, não, mas isso é culpa da China, é os Estados Unidos que está emitindo gás demais, é alguém que está queimando a Amazônia
lá longe, se eu estivesse lá eu impediria, né? E não é, a mudança não começa aqui. Claro que muitas vezes o menos privilegiado, ele vai ter menos condição de fazer mais, mas ele também pode fazer, né? Não jogando o sofá na beira do córrego, né? E tudo mais. A gente está também nessa crise humana de enfrentar os problemas, né? Eu acho que, assim, enfim, a gente está numa conjectura de ideias, né? Como dizia meu professor no doutorado, de pensamentos em voz alta, né? Sim, sim. Eu vejo que tem vários fatores. Primeiro, a gente não pode negar que a pandemia da Covid-19 foi um grande alerta desse colapso ambiental e dessa relação nossa com as questões de meio ambiente, né? E ela nos colocou em várias vertentes. Primeiro, ela mostrou que a gente não é esse bichão que a gente acha, a gente não tem esse poder que a gente imagina enquanto ser humano de dominar, de fazer, né, de ser um super-herói, de ser um invencível. Não, a gente é um ser vivo como qualquer outro, sujeito a qualquer tipo de situação, inclusive tão vulnerável quanto. Basta um vírus invisível que vira uma pandemia que ferra com a gente, que muda todo o nosso sistema de vida, de pensamento, de comportamento, de estar com o outro, né? E que perspectiva, e que nos tirou o que de mais caro nós temos, né? O poder de escolha. Na minha avaliação, acho que a pandemia, ela tira da gente essa autonomia da escolha, dentre tantas coisas, mas essa talvez seja, na minha concepção, a maior lapada que a gente leva. Porque uma coisa é quando você tem a opção de estar em casa. Eu vou ficar em casa porque eu quero, hoje eu estou cansado, não vou trabalhar, né? Não quero ver fulano, não quero ver ciclano. Legal, é sua escolha. Que é essa opção com a pauta ambiental. Tem hora que eu ligo, tem hora que eu me indigno com a queimada do Pantanal, né? Tem hora que eu vou lidar com outra questão e isso fica em segundo plano. Exato. E não é para ser assim, né? Não era para ser. Aí, de repente, você tira essa autonomia de escolha, porque você não tem escolha, você é obrigado. Que pese aí depois a polarização política que se fizeram das coisas, mas você foi obrigado a mudar o seu jeito, você não teve escolhas. Você teve que ficar em casa, você teve que adaptar a sua forma de trabalho. Isso te individualizou mais, né? Isso te tirou do convívio com aquelas pessoas que você mais gostava, né? Inclusive muitas dessas pessoas foram tiradas de você, né? E muitas delas você não pôde nem ver lá. Então, olha como isso foi, olha como a natureza chega e fala assim, peraí, vocês estão achando que o centro do mundo é o ser humano? Não. O centro do mundo é um sistema vivo, da qual o ser humano é um integrante. Ou ele se entende e se comporta como tal, ou ele vai ser trucidado como tal, né? Então acho que isso foi um grande ponto. E aí depois a gente vem para esses outros aspectos, assim, sobre a questão que educação ambiental ela é contínua, né? Ela tem que ser feita o tempo todo. Mas nenhuma educação consegue trazer mudança de comportamento se ela não atinge raízes mais profundas. E aí a gente entra no processo de cultura. Que acho que esse talvez seja um gargalo que a gente tem, né? Não a cultura no sentido de manifestações artísticas culturais, que também é uma forma, mas a cultura enquanto um processo de valoração. Você olhar para uma coisa e você dar valor para aquilo. Quando você dá valor, esse valor pode ser positivo, pode ser negativo, mas é ao valorar que você traz isso para você e define o seu comportamento. Bom, eu olho para o meio ambiente e eu valoro o meio ambiente como um sistema que precisa ter respeito. Quando eu crio esse valor, eu mudo o meu comportamento com relação ao meio ambiente. Aí nasce uma consciência completa. Nasce uma consciência Por exemplo, completa. do sul-mato-grossense ele entender que o Pantanal é dele. O Pantanal é dele, que o papelzinho de bala que ele joga na rua afeta tanto quanto a queimada da Amazônia, que o lixo que ele queima no quintal de casa, no fundo ali, ou que ele joga no terreno baldio, gera tanto problema quanto qualquer outros pontos que são colocados. Enfim, aí você começa a ter um outro olhar para essa tua posição de mundo. Mas isso é cultural. Agora, nenhuma questão cultural, ela é transformada do dia para a noite. Por quê? Nem de goela abaixo, né? Nem de goela abaixo. Voltamos aí para o período de tempo. Nós estamos num planeta onde a gente tem registros de pouco mais de 2.000 anos de vida, onde nesses 2.000 anos, né, formalmente, aí pensando nesse calendário que a gente considera, né, numérico, mas formalmente nesses 2.000 anos de humanidade, nós temos tido um tipo de ensinamento cultural. Nós aprendemos que o fogo era importante para a limpeza, nós aprendemos que
acabar com a mata era uma forma de segurança para a gente instalar as nossas vilas, as nossas casas. Nós aprendemos que a gente tinha que explorar os recursos naturais para poder melhorar a qualidade de vida. Veja, isso ainda está com raízes culturais muito profundas, porque a gente valorou dessa forma. Então o que a gente precisa, é claro que as novas gerações já estão sentindo coisas diferentes e valorando de outra forma, mas a gente tem um período ainda significativo dessa transição, porque isso ainda está muito profundo. Por mais que, por exemplo, eu sou muito antenado às questões ambientais, eu também cometo erros. Tem hora que eu falo, poxa, poderia ter desligado essa torneira um pouquinho antes, né? Poderia ter dado banho no cachorro de outra forma, sem radicalizar, sem deixar de... Mas se eu também não faço isso, ressignificando o agir, eu repito coisas que às vezes eu mesmo estou achando que são delicadas. Por quê? Porque culturalmente isso está. E tem um efeito enorme. Se um fizesse, o outro fizesse, o outro fizesse, o outro fizesse, tudo isso tem uma preocupação muito grande. Para Campo Grande, de hoje e de amanhã, diferente daquela Campo Grande de alguns anos atrás, a diferença é o tamanho da cidade. Exato. E o próprio comportamento do cidadão que muda radicalmente, né? Se ele estiver numa metrópole é outra história, né? É uma cidade com 1 milhão de habitantes, né? Hoje a gente está vivendo essa realidade em Campo Grande, ela tem problemas que não são comparados a uma cidade com 7 milhões, né? Enfim, mas ela passa a ter problemas, né? Não é mais aquela de 700 mil. Não é mais aquela de 600 mil que ficou do mesmo tamanho um tempão. Teve ali a vantagem de qualquer espaço da cidade você chegava em 15 minutos, né? Você tinha condições de contemplar uma série de coisas. Agora, uma cidade que também tem muita coisa positiva, né? Nós ainda temos, nos últimos anos aí, a gente tem sempre posicionado entre das capitais, né? Entre as mais arborizadas, né? Ora a gente está em primeiro, ora está em terceiro, ora vai em quarto, ora está em primeiro novamente, mas ainda uma capital bem arborizada. Embora, veja, a gente tenhamos aqui iniciativas, às vezes, de desmatamentos em áreas delicadas para a cidade, como é o entorno do Parque dos Poderes, né? Que não é uma coisa de hoje, né? Se você for pegar, isso desde o começo dos anos 2000, tem essa tentativa de desmata o parque avançou. E aí a sociedade é que é a mola de controle, porque a sociedade vai para lá, faz manifesto, aí mexe com a classe política e volta. Então, esse conjunto de situação, o que é, ao mesmo tempo, meio contraditório, porque você tem um lugar que é o cartão postal, e que assim, os tomadores de decisão se orgulham, batem no peito e dizem, olha, a gente tem um centro administrativo estadual dentro de uma reserva ambiental, a gente tem um Parque das Nações Indígenas, que são 60 e poucas hectares disponibilizados para a sociedade, né, como um grande parque natural e tal, e ao mesmo tempo a gente deixa as pressões imobiliárias irem tomando conta e detonando essa realidade, né? Mas ao mesmo tempo, volta aqui... Inclusive geraram um modelo para Campo Grande de expansão totalmente desorganizado, né? É uma cidade com muitos vazios urbanos, espalhada por conta da pressão imobiliária. E que, pasme, nós somos uma das cidades no Brasil que tem os órgãos de planejamento mais antigos do Brasil. Os instrumentos de planejamento urbano em Campo Grande são invejáveis no Brasil inteiro. Não tem um gestor que não olhe para Campo Grande como referência de cidade em instrumentos de planejamento. Nós temos um Instituto de Planejamento, nós temos um plano municipal de desenvolvimento urbano, né, que no caso agora é urbano e ambiental, nós temos conselhos regionais, tudo isso acontecendo. Nós temos mais de 112 praças na cidade, entre praças e parques, né? Então, instrumentos a gente tem, de certa forma, comparado com outros, a gente está muito melhor que elas, mas a gente vive o tempo todo nessa disputa de quem é que leva, né? Porque aí a gente volta para aquele conceito que a gente falava antes. A vida é uma disputa de poder, né? Então os setores vão sempre querer ocupar o espaço e achar que a sua ocupação de espaço determina a forma de vida dos outros. E é o tripé que você falou, né? Da questão da economia, né? Se você não pensar esses 3 pontos em conjunto, não tem como melhorar. Por exemplo, a gente tem hoje, no caso de Campo Grande, um bioparque, que é uma referência mundial, né? Não só do ponto de vista turístico, de visita, da estética que é o espaço, mas do ponto de vista de ciência. A gente está conseguindo reproduzir espécies ali que estavam, inclusive, ameaçadas de extinção, né? Espécies que a gente corria risco de perder, produzindo em laboratório e podendo devolver essas espécies não só para os tanques do bioparque, mas para a própria natureza. Isso é fantástico. Tanto que não é correto hoje mais dizer que é o aquário do Pantanal, né? Se tornou um bioparque porque é um grande centro de pesquisa. E a maioria das pessoas que passam aí só conhecem o lado turístico da visita. Mas o campo científico que é desenvolvido ali é fenomenal e é referência mundial, né? E ao mesmo tempo, isso está dentro de um espaço que é o Parque das Nações. Se você pegar o Parque das Nações, eu estava fazendo uma caminhada recentemente lá, e olhando ali e lembrando algumas coisas. O parque, quando foi criado, ele era uma grande chácara dentro da cidade, com um pouco mais de 60
64, 65 hectares, se não me falha a memória. Mas com uma chácara mesmo, ou seja, tinha todo um processo tinha um riozinho com poucas árvores e mais nada. Tudo aquilo que existe no parque hoje, a vegetação, foi reintroduzida pela própria comunidade. Vários plantios foram feitos com escolas, vários plantios foram feitos com o movimento ambientalista, vários plantios foram feitos com convidados, e hoje você tem um grande bosque dentro da cidade, que é espaço para shows, para evento, para passeio, né, para diversão, enfim. Que é aquilo que você falou, as pessoas ocuparem para que aquilo também seja preservado. O que não acontece, por exemplo, com o Horto Florestal de Campo Grande, que historicamente ele teve uma sua importância, mas hoje também virou meio que um ponto cego no meio do centro da cidade. Infelizmente está literalmente abandonado, né? Sim. Aí entra o papel do poder público. O poder público, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, precisa dar condições para que os equipamentos públicos sejam utilizados, né? As pessoas hoje você vai no Parque das Nações, as pessoas frequentam. Agora o poder público tem que fomentar. Ele tem que produzir shows, como ele faz de vez em quando lá, levando, né, as atividades artísticas, ele tem que produzir encontros temáticos, enfim, ele tem que fazer movimentos atrativos para a população e para esse espaço e dar condições de segurança. Evidentemente que quando a gente diz segurança aqui, não é só no sentido de evitar a violência, mas a segurança do conforto também, de ter um banheiro, de ter água, né, acessível para todo mundo, até por conta das questões de altas temperaturas que a gente tem agora. Aí você vai para o lado de um horto, que historicamente é muito mais antigo, né, e que foi um espaço muito mais usado, e que dentro tem uma biblioteca municipal fantástica, pois é, né, que dentro tem um teatro de arena, né, que dentro tem equipamentos que podem movimentar, mas que nos últimos anos ficou abandonado. Você passa lá, são árvores caídas, que o vento tem derrubado, né, as pinturas não são realizadas há muito mais tempo, e não tem nenhuma movimentação que leve as pessoas para lá. Então não tem mais show no horto, não tem mais apresentação de teatro no horto, não tem mais encontro temático no horto, né? Se você não fomenta, as pessoas não vão. E aí, quando as pessoas não ocupam o espaço público, ele é um espaço de ocupação. Você não quer, eu não quero, e nenhum cidadão quer, estar num lugar onde você não se sinta bem. E o papel do poder público é garantir que as pessoas se sintam bem nesses espaços. E dá para reverter isso? Hoje em dia a gente sabe que o poder público tem menos grana, menos condição, uma margem diferente, está numa eterna crise de planejamento, né, de conseguir ousar mais, né, visto que muitas obras às vezes nem se terminam. Exato. Né? Falam até em soluções de repente, a iniciativa privada também ajudar. Lembrando que a iniciativa privada, quando dá certo, é muito bom, mas ela nem sempre dá certo. A maioria das vezes, ela só vai... Ela larga a mão assim com uma facilidade incrível. Corretor, né? Até para a questão dos terminais, né? Já citaram isso agora recentemente, né? Então fica esse dilema, ora é a solução ao poder público, ora é a iniciativa privada e tal. Mas o que você falou é claro, você não pode deixar a coisa bagunçar. Mas depois que ela estiver organizada, o poder público ele pode ajudar para que aquilo não se prejudique muito mais. Tem coisas, Danilo, que são mais simples. O Horto Florestal já é uma estrutura instalada. Você não precisa construir nada. O que você precisa fazer é dar uma manutenção. Revivar ele. Revivar ele. Então, hoje, ali, basicamente, um processo de limpeza, que é mínimo, isso o poder público tem como fazer. Um processo de colocar ali guarda civil municipal, o agente patrimonial, né, que ajude a fazer a roda desse espaço, para não deixar ele com sensação de insegurança, e levar agendas para lá. Nós temos uma Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que tem um fomento, vamos falar da cultura, tem um fomento às artes, que é o Fundo Teatro, né? E o FEMIC, são dois fundos municipais que incentivam produções culturais. Essas produções culturais, elas têm que dar contrapartida daquilo que é produzido no serviço público. Ou essas apresentações, lançamento de livro, enfim, aquilo que foi produzido com esse recurso público, falando aí em termos de município, precisa circular em uma escola ou em uma comunidade. Você pode direcionar parte dessa produção sem custo nenhum, porque já está feito ali no horto, mas tem uma programação. Houve época que você tinha rock no horto, você tinha encontros na época tinha uma pista de ciclismo ali, você tinha encontro de bicicross no horto. Então, criar essa... Pagode, né? Também teve uma época, teve uma parte também, né? Então, criar esse movimento não é difícil. Porque a gente não está falando de uma construção de um espaço novo, que aí demanda mais recursos. A gente está falando apenas de dar vida para um espaço que já existe e que precisa de pouco. Né? Se a parceria com a iniciativa privada pode auxiliar, também hoje as PPPs estão colocadas aí. Eu tenho reservas para as PPPs com algumas dinâmicas. Eu acho que alguns serviços precisam ser preservados no poder público, mas é de se avaliar, né? E criar as condições para que isso possa acontecer. O fato é, a gente não pode perder um espaço que, além de simbólico, como é o Horto Florestal,
com a estrutura que tem, fique abandonado. Porque aí a gente vai na contramão daquilo que o próprio poder municipal está tentando fazer, não é só em Campo Grande, mas no mundo inteiro, que é reordenar e trazer vida para os centros antigos. Porque o que aconteceu com os centros da cidade foi que as pessoas perderam a sensação de ter, perderam a necessidade de ir para o centro resolver as coisas. A centralidade das cidades não existe mais, porque ela pulverizou. Qualquer bairro hoje, em qualquer região da cidade, tem uma rua comercial que você vai ter desde a tia do cachorro-quente, a hamburgueria mais estilizada, a pizzaria mais top. Corta o cabelo por ali mesmo. Você corta o cabelo ali, você paga as suas contas, porque quase todos têm uma lotérica, né? Bancos 24 horas, quando não a própria agência bancária. Você tem muitas vezes o serviço girando, porque é uma dinâmica, as pessoas estão cada vez mais querendo coisas perto de casa, em todos os sentidos, para o trabalho, para o lazer, né? Que é um conforto disso. Então, é uma outra dinâmica para o centro. Então, hoje, as pessoas não precisam necessariamente só do horto florestal enquanto espaço público. Mas se os atrativos que tem ali são diferenciados, as pessoas vão. Você participou ativamente de um case de sucesso, que foi o que fizeram com a Esplanada. Exatamente. Né? No Carnaval e em vários eventos, que também é um lugar que se não cuidar, se não povoar, se não der uma agenda ali, também fica um lugar abandonado e aí assim, qualquer revitalização que foi feita ali também é jogada fora. É um espaço fantástico. Agora, e que tem significado para a cidade. Né? Muito, porque é a partir dali que a cidade ganha outra conotação, né? Agora, sempre vão existir os conflitos, né? Sempre você vai ter também aquelas pessoas que parece que não estão prontas para viver em sociedade, né? Que se incomodam com tudo, com todos, que não quer nada perto de casa, quer que a cidade tenha vida, porque nós, campograndenses, em geral, temos uma característica muito engraçada. A gente reclama da falta de vida cultural e artística da cidade. Ah, nossa cidade é parada, comprada, azul, mas a gente não quer nada pertinho de casa. Sim. A gente não quer ouvir uma música aqui, a gente não quer um movimento de uma feira, por exemplo, recentemente a Feira Bosque da Paz, lá no Carandá, foi alvo de crítica de alguns moradores porque estava enfeiando, empobrecendo a região. Imagina, você tem um evento acontecendo num espaço público que leva mais de 500 expositores com diversos produtos da economia criativa, dando uma ocupação para aquele espaço que antes dessa ocupação era um espaço de violência e de medo, porque as pessoas tinham ali um grande bosque que era objeto de alguns movimentos de assalto, de roubo, e de repente vira uma ocupação social mais cultural pela economia criativa, mas aí você tem algumas pessoas que se incomodam e começam a dizer, olha, isso tá piorando o nosso bairro. Então, é natural do ser humano ter essas variações, né? Aí, a política pública, ela precisa fazer filtros, né? Ela precisa entender que ela não vai dar conta de todas as demandas, mas ela tem que ter demanda para o maior número de pessoas possíveis. Isso que você falou é até um exemplo de contrassenso, aquela coisa da gente dar obsolescência para as coisas de uma forma assim, como se assim, daqui a pouco você enjoa, né? Aquele espaço, a estrutura fica ali e a cidade ela, é como se ela pudesse ficar desperdiçando situações e tudo mais. É um problema de Campo Grande e Mato Grosso do Sul que é uma identidade em construção. Né? Mas acho só fazer que a gente é uma mistura. Mas eu acho que além dessa característica nossa, tem um efeito da humanidade no momento, que eu acho que é muito mais a característica da individualização. Se eu tenho, e aí você comentou agora há pouco que as pessoas hoje mais conectadas e tal, é uma falsa sensação de vida em sociedade, porque você se protege na sua tela, né? E você fica ali no seu conforto. Você está integrado, né, de certa forma. E você acha que está participando, mas na verdade você está só ali dando seus likes ou, entre aspas, comentando alguma coisa que pessoalmente você não faria, né? Mas que na proteção das redes sociais você faz, na proteção no sentido de estar, né, longe. Você coloca o que pensa, mesmo que você tome paulada, seja cancelado, como disse, mas você está no seu conforto fazendo isso, né? Eu acho que a gente está perdendo um pouco esse sentido do coletivo, né? Aí é um outro sentido, né? Porque, por exemplo, se eu olho para o Horto Florestal, se eu olho para o Parque das Nações, ou se eu olho para a pracinha do meu bairro como um espaço coletivo da convivência, muda a dinâmica. É diferente, eu não estou olhando para o quintal da minha casa, eu não estou olhando para o quarto que eu estou. Nada mais forte para preservar uma praça do que isso, né? Fizeram há um tempo atrás, não muito distante, o Propan, que é delegar para uma empresa o cuidado daquele espaço público. A empresa ia lá, cortava grama, pintava, tal, mas se não tiver gente cuidando daquilo ali, não vai. Agora, essas sazonalidades,
envolve também muito o mindset do Campo Grandense, do Sul Mato Grossense. Eu vou dar um exemplo de Campo Grande, mas serve também para muitos lugares de Mato Grosso do Sul. Por exemplo, a 14 de julho, né, onde se despejou um dinheiro enorme para fazer revitalização, ficou muito bonito, né, mas já está tendo alguns locais depredados ali, né, nos lixos e tudo mais e tal. E quando é época de Natal, e a gente está fazendo a entrevista quase um mês aí das vésperas do Natal, são chamados artistas, atores, é feito todo um movimento de embelezamento ali, de deixar mais bonita a rua, né? O próprio comércio é ativado e aquilo leva as pessoas não só para fazer compras, mas para a experiência, né? E depois, durante o resto do ano, eu sempre escuto que jornalista, onde você vai, o pessoal quer te dar solução, quer reclamar, acaba virando um ouvidor. Mas por que não bota algum evento cultural na 14 no domingo? Por que a 14, depois das 6 horas da tarde, ela morre? Né? Por que não resolve essa questão do morador de rua? O morador de rua, ele vai onde está sossegado. Exato. Né? Se tiver vazio ali, mas a iluminação é boa e está sossegado, ele vai se sentir seguro, ele vai dormir lá naqueles bancos lá e acaba sendo para ele aquilo ali. Né? Porque ele está em movimento, né? Tudo mais. A gente sabe da solução, como você falou das ODS, mas a gente não aplica a solução. Aí quando viaja para Gramado, né, São José, Campos do Jordão, tudo mais, aí é lindo, porque o ano inteiro está aquela questão de um cenário pronto. Mas a gente também pode fazer isso aqui. Né? Bonito é um bom exemplo de uma cidade que ela mantém essa ambientação sempre. Né? Eu acho que são alguns pontos interessantes nessa fala, né? Primeiro é a vocação da cidade. A cidade precisa entender se isso... A gente tem uma vocação hoje. Mas ela tem que trazer, eu acho que temos várias, né? Assim, mas ainda não... tudo em construção. Né? O Estado hoje está mudando a sua matriz econômica, né? A gente está deixando de ser um Estado dependente do serviço público e exclusivamente da agropecuária e passando a ter outras matrizes, né? A gente está tendo aí as plantas maiores de celulose do mundo sendo instaladas aqui, a gente tem a própria questão dessa conversão de uma agropecuária um pouco mais sustentável, um pouco mais cuidada com as questões ambientais, né? E é fundamental que aconteça isso, né? Mas a gente está tendo também aí o advento da rota bioceânica, que a gente precisa abrir os olhos para não virar só um corredor de passagem, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala da rota bioceânica, eu fico muito preocupado porque a gente está às vésperas de iniciar uma rota e a gente não tem um preparo linguístico. Os campo-grandenses, os sul-mato-grossenses hoje não dominam nem o português e o espanhol para poder ajudar nesse processo, né? A gente vê pouca infraestrutura de fato, a gente vê várias discussões, mas a gente vê pouca infraestrutura sendo mexida para poder potencializar esses negócios que, né, podem surgir a partir disso, e a gente corre o risco de ficar só um corredor mesmo. Acho que tem que ter um cuidado nesse ponto. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que está colocada aí, né? Eu acho que Campo Grande, o que é forte na gente é a mistura, e isso é a nossa característica, né? E é por isso que a gente tem que valorizar ela também. Mas a gente precisa ter, do ponto de vista econômico, esse comprometimento. Quanto é que isso volta para os cofres públicos quando eu invisto nessas ornamentações, nessas temáticas das ruas, nesses eventos públicos? E volto a te dizer, não é uma coisa difícil de fazer, mas ela exige um comprometimento. Quando eu estive em Gramado, ainda na condição de vereador, na verdade, na condição já na época como secretário de Cultura do Estado, e eu fui fazer uma visita técnica, como é que Gramado chegou a ser Gramado. Então, eles têm um calendário anual de 3 grandes eventos. 3 grandes eventos. Ou seja, não tem baixa temporada. Não tem baixa temporada, porque termina um, já começa o outro. Então, tem o Natal, tem a Páscoa e tem um outro que é ligado à Semana Santa lá. São 3 grandes eventos que eles dividem o ano nesse período. Então, tira um cenário, coloca outro, o Festival de Cinema. É o Festival de Cinema, verdade. Né, o período do Natal e o período ali da Páscoa, Semana Santa, aquela região. Então, esses 3 grandes eventos induzem toda a dinâmica da cidade. É claro que você tem vários fatores ali, clima, etc e tal, que comprometem, né, dão mais vantagem nesse sentido. Mas a gente precisa ter esses calendários aqui também, né? Nós temos que parar de ter essa, enfim, uma coisa que eu critico muito, nossa, aqui em Campo Grande, é começar a não terminar as coisas. Por exemplo, ciclovia. A gente
faz anos que a gente não saiu dos 100 km de ciclovia. Começou até bem, né? Começou bem, então, aí a gente continua com ciclovia que não está conectada com outra ciclovia, continua com a dinâmica que as ciclovias são estreitas, são mal feitas e elas viram mais pista de caminhada do que ciclovia, né? E aí, por exemplo, a gente não avança nessa pauta. A gente tem a reforma da 14 ali, né, que é parte da recuperação do centro, que eu acho que é importante fazer isso. E aí tem muita gente que diz, mas o dinheiro que foi gasto ali podia ser usado para outra coisa. Não podia, porque era fundo internacional para esse tipo de investimento. Era projeto para recuperação de centros. O mundo inteiro está passando por isso. Só que a gente tem que olhar para isso de forma mais ampliada, porque realmente a gente criou um belo projeto, mas não soube aproveitar esse projeto ainda. Pode ser que a gente desperte, né? E aí volto a dizer o problema também do preconceito. A gente fez na Câmara uma discussão para ocupar alguns dos prédios do centro da cidade com habitação social. As pessoas arrepiam quando você fala habitação social, porque eles acham que você vai pegar o mendigo, o pobre, que não teria problema se fosse esse também, mas as pessoas estão sempre achando que a minha condição social não pode ser prejudicada com o menos favorecido. Eu não quero ter do lado de casa o preto, o indígena, eu não quero ter do lado de casa o cara que estava na favela, o cara que estava na rua. Quer que ele vá consumir lá, mas não quer ele morando perto. Porque isso vai desvalorizar o meu imóvel, isso a gente volta para aquilo. É cultural. A separação ela é muito forte porque ela ainda está no nicho de privilégios. E você não consegue fazer isso se você não desconstruir essas questões. Tanto que o Hotel Campo Grande, que era para ser o primeiro exemplo nosso modelo de habitação social, o município não conseguiu, porque houve resistência da população a ponto que a iniciativa privada vai fazer ali um empreendimento diferenciado. Mas aí também, como você é um cara internacional, né, que conhece várias realidades, muitas vezes a gente tem medo de coisas que não tem aqui. Exato. Né? Por exemplo, assim, o grande temor do Campograndense, e que é claro que isso ecoa em todas as outras cidades de Mato Grosso do Sul, porque a gente é a capital, era que virasse um cortiço. Que o Hotel Campo Grande virasse um cortiço. É como que a prefeitura vai inaugurar um cortiço aquilo ali, vai envolver dinheiro público nessa questão. Então a discussão nem avança nesse sentido. Exato. Porém, Campo Grande tem as pobrezas, tem as mazelas. Hoje está com 150 favelas. Isso é uma questão ambiental também, né? Que tipo, as pessoas vão avançando, como você falou, tentando morar em algum lugar e ficam sem endereço, né? Quer dizer, porque todo mundo tem que trabalhar. Aí você mora onde? Eu moro ali, dá um endereço que não existe, né? E tudo mais, uma coisa terrível. A CUFA hoje registra 43 comunidades em situação similar à favela em Campo Grande, pela CUFA, né? Então, assim, comunidades, fora os casos junta isolados, 16 barracos ali, eles dão também, assim, como focos, né, de favelamento. Mas favela são 43 e algumas muito grandes, como foi o caso do Mandela, que pegou fogo. Mas a gente não tem um cortiço aqui, como tem em São Paulo, que eram vários, tal, que é aquilo que você falou, passou de tantos milhões de habitantes, a realidade é outra, né? Na verdade, o tranco é outro. Se você for, nós temos às vezes uma arrogância, uma prepotência e não olha para o umbigo que a gente tem. Se você for olhar de fato para o centro da cidade, nós temos sim vários cortiços aqui. Verdade, né? Nós temos várias moradias. Casas foram invadidas, né? E não só invadidas, a gente tem lugares de aluguel no centro que são condições, inclusive, delicadas, que são quartinhos com banheiro no centro da cidade. Eu conheço várias pessoas que moram em quartinhos com banheiro, que é deplorável a situação. Então você tem prédios antigos, você tem casas antigas, que tem 10, 20 quartinhos com banheiro e que as pessoas vivem em situação pior que cortiço, só que está atrás de uma grande fachada. Mas isso é realidade já no centro de Campo Grande. Isso não é uma coisa que já tem. Não está num prédio, com roupa no varal balançando lá, mas você está espalhado. As pessoas estão vivendo por conta do custo, né? Isso, até para morar perto do trabalho, né? Tal. E eu conheço vários desses lugares. Então, assim, não é uma coisa que a gente tem isso. Né? Bom, mas a gente também bateu no peito durante alguns anos para dizer que não tinha favela e que não tinha pobreza em Campo Grande. É um discurso que pegou, a mídia vendeu isso muito bem, mas não era bem assim, né? Você tinha situações problemáticas. A gente não tinha a estética da favela, né? A gente ficou um tempo sem a estética da favela, o barraco, né? Isso, a gente teve um programa de desfavelização que foi referência, que tirou, funcionou, né? Os moradores, funcionou bem, tirou vários moradores das margens de rios, principalmente, né? Tanto que isso faz um grande crescimento dos conjuntos habitacionais sociais na cidade. Claro que muitas vezes com a lógica de tirar daqui e jogar lá,
por extremo, né? Mas aconteceu de forma positiva no sentido de que isso realmente deu uma outra cara para a cidade. Então a estética da favela deixou de existir durante muito tempo, mas a gente continuou tendo pessoas abaixo da linha da pobreza, né? E um número significativos, ora 15, 20%, ora 25, 30%, ou seja, a gente tem pessoas vivendo em situações muito delicadas ainda em Campo Grande, né? Você comentou o caso do Mandela, e eu essa semana ainda falava isso. O Mandela não é uma coisa nova na cidade. O Mandela, ele é, na minha concepção, a sintetização de como a gente não leva a sério a política de bem-estar social da cidade, passando pela habitação social, passando pela inclusão de pessoas que precisam na renda, no emprego, no trabalho, porque o poder público fez vista grossa para o Mandela em vários momentos. Ah, Eduardo, mas teve momentos que tanto o Estado quanto a Prefeitura esteve lá e deu para os teve sim, a gente não pode dizer que não foi feito nada, mas no sentido muito de o que vocês acham, o que vocês querem, como a gente faz. Tem coisas que o poder público precisa ser mais enfático. Então, o primeiro passo, o problema de moradia é dar condições de moradia. Agora, é claro, eu não posso tirar a pessoa aqui dessa região e botar ela a 50 km de distância, porque a vida dela vai virar uma confusão. Sim. Mas eu preciso agir com rapidez. E ela volta, né? Ela volta, eu preciso agir com rapidez para que isso aconteça. Eu espero gerar uma tragédia dessa, que por sorte não teve nenhuma pessoa ali envolvida, mas poderia ter morrido pessoas com incêndio, sim. Né, crianças, né, poderia ter tido uma situação mais trágica. A gente teve danos materiais, mas mostrou a fragilidade do poder público. Tudo bem que, nesse momento, tanto a esfera municipal, estadual quanto federal estão presentes diariamente, e é fundamental que estejam prestando a solidariedade, tentando encontrar soluções, mas a gente não pode esperar o pior acontecer para tentar solucionar. Aí a gente volta com um questionamento nesse ponto. Se é para pensar em sustentabilidade, olha o tripé voltando novamente, o econômico, o social. E ali é um problema em evolução, né? Não dá para tratar só essa questão, esse caso isolado. E principalmente, ainda na questão do Mandela, ocupação em uma área de preservação. Verdade, tem essa ainda. Do lado de recursos hídricos. Então, veja como isso tudo vai se conectando, e aí o puxão de orelha que a gente tem que dar para a gente mesmo é por que a gente tem que esperar chegar a um caso extremo para solucionar? Moradores de rua, o que está levando a gente a ter esse aumento de moradores de rua? A gente precisa encontrar a causa disso. São pessoas que têm vindo de fora. Não vamos ficar no achismo, vamos olhar isso de verdade. A própria pandemia, né? Também, né? Ela agrediu bastante. Sim, a pandemia contribuiu muito para isso, mas vamos pensar nisso numa concretude. A gente teve o problema da migração ali, da antiga Cracolândia, como a gente chamava, né? Ainda em torno ali, mas a antiga rodoviária, que essas pessoas também foram ocupando outros espaços. Né? Elas foram saindo, porque mostra que a gente não resolveu esse problema. A gente não conseguiu encontrar uma solução. Foi esvaziando aquele prédio, já foi muito importante para a cidade. Sim. E os comércios em volta foram fechando, e aí os caras foram morando ali, criando meio que um senso de comunidade ali. E tem uma coisa, Danilo, que não volta mais. O centro da cidade, ele nunca mais vai ser o centro de referência das decisões diárias do cidadão. O cidadão não vai mais precisar vir ao centro para comprar sua roupa, para pagar sua conta, para fazer essas coisas comuns do dia a dia. Então, e não é o caso de Campo Grande, isso é o mundo está passando por isso. Então, os centros precisam ter outros atrativos, outras coisas que levam o cidadão, seja a estética de uma decoração natalina ou de outra temática, seja a atividade de um show, movimentos específicos, mas ele precisa se reencontrar nesse sentido. Essa integração que você sempre defendeu, então assim, é justo falar isso, tanto que você defendeu isso, não só da questão da bicicleta, mas também do transporte coletivo, ela depende das coisas funcionarem. Se no lado da ciclovia a gente ainda precisa avançar mais e melhorar para que essa integração aconteça, no caso do ônibus, a cidade cresceu, o ônibus ficou mais lento, ficou pior, menos pessoas estão andando de ônibus e quem anda está reclamando muito e o serviço nitidamente não ficou legal. E agora ainda tem essas discussões da tarifa zero, né? Que eu não sei se a tarifa zero é que nem aquela história da Tostines, né? Como diminuiu tanto o número de pessoas e a coisa está tão colapsada, aí não, assim a gente consegue botar a tarifa zero. Ou se é algo que eles têm até medo de aplicar, porque aplicando aumentaria muito o número de usuários, né? E aí também aquela coisa do Campo Grandense, como você falou do Hotel Campo Grande, não, mas aí vai ser aquele domingo do Putinelli todos os dias, não vai dar certo. E o domingo do Putinelli é lá em 96, 97, 98, o mundo mudou de lá para cá bastante, e teria muita gente que usaria para trabalhar.
né? E andaria pela cidade, ou iria consumir, né? E até no caso, por exemplo, você vê o caso do morador de rua ali, ou gente que vai estar morando em situações terríveis no centro de Campo Grande, é porque ele não pode morar lá longe, vamos por lá no Caiobá, lá no Dom Antônio, e trabalhar no centro. Ele tem até a oferta de emprego no centro, mas ele não consegue fazer isso com o deslocamento do ônibus. Aí ele vai morar num lugar mais próximo e tudo mais. Mas se o ônibus funcionasse, e se ele tivesse um preço talvez mais justo, daria para fazer essas conexões, como já deu um dia. Exato. A cidade já permitiu isso um dia, né? Não dá para te voltar para aquele tamanho, mas dá para melhorar um pouquinho as coisas para isso. Né? E assim, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Não tem problema de voltar ao domingo do Putinelli. Essas pessoas precisam ocupar esses espaços, né? Seja para trabalhar, seja para se divertir. Poder ir num shopping. Exato, para ir num shopping. A gente precisa entender isso. Nós queremos uma cidade que seja para todos, ou nós queremos setores da cidade que sejam para alguns. Né? Porque é a distinção social que é um grande problema. Né? Ela é assim, eu quero que tudo funcione, mas eu quero que só os meus tenham acesso a isso. Eu quero que tudo esteja bacana, mas para os meus. E que é uma periferia comportada, que é uma periferia comportada, que não dê problema. Então, assim, né, é muito sectário quando a gente pensa dessa forma, porque tem que ser para todos. A cidade é para todos. É claro que você vai ter gostos e ações diferenciadas. Por isso, aí volta o papel do poder público em induzir as vocações locais. Eu tenho uma determinada praça que ela tem mais características para a galera que gosta do skate, do hip hop. Legal, mas eu tenho que ter essa opção do skate, do hip hop, como eu tenho que ter a opção da MPB, da música sertaneja, como eu tenho que ter a opção do piquenique, como eu tenho que ter a opção da meditação, como eu tenho que ter a opção da bike. Eu vou ter a bike, eu vou ter aquele cara que usa por consciência, bom, eu quero diminuir a minha pegada de carbono, eu quero diminuir a minha emissão, então eu quero 3, 4 vezes na semana ir de bicicleta. Então eu tenho que ter condições para deixar meu carro na garagem, né, uma escolha, uma opção. E você vai ter aquele que não tem outra opção, ele só tem a bicicleta. Então, para esse também você tem que ter essas condições. Né? A questão do ônibus, se é um valor menor, se é de graça, não é essa a discussão principal. Isso é um elemento. Mas o principal tem que ser um sistema de transporte que me convide a utilizá-lo. E aí, por várias características. Ou ele vai me convidar porque ele é de graça, ou ele vai me convidar porque ele tem qualidade, ou ele vai me convidar porque ele é eficiente, ou ele vai reunir tudo isso, né, para permitir que eu faça esse movimento. Mas as cidades que conseguiram algum sucesso nesse sentido são menores, cidades médias, pequenas, Sim. né? E aí é claro que numa cidade menor é tudo mais simples de você organizar. Numa capital que está em crescimento, né, cada vez mais, passar esses 1 milhão de habitantes e tal, é mais complicado a gente resolver isso agora. Dormimos num ponto também, né? Eu não sei se nada é fácil e rápido, mas tudo é possível quando se quer, né? Porque assim, caminhos existem, situações existem, porque esse não é um problema isolado de Campo Grande, é importante dizer isso, né? Isso é um problema que todos os lugares vão discutir, da pequena à maior. E existem exemplos de coisas que estão funcionando. Né? Agora, não dá para ser um Ctrl-C, Ctrl-V, eu não pego a receita de lá e coloco aqui, a gente precisa adaptar essa situação. Mas o que leva as grandes cidades hoje, que aí também tem um tempo, né, de diferença de vida entre processos políticos locais, é que o mundo inteiro está indo numa mão que nós estamos na contramão. O mundo está cada vez mais entendendo a necessidade de valorizar o transporte coletivo e o transporte individual alternativo, que não é especificamente o convencional, o carro, a moto. Os elétricos, a bicicleta. Né? Por quê? Porque o mundo já entendeu esse colapso. Então você tem lugares que você tem incentivo para usar o ônibus, para usar o metrô, você tem incentivo para ir de bicicleta, para ir a pé. Né? Você quer ter um carro? Tudo bem, você pode ter, é uma escolha, ninguém te tirou esse direito de escolha. Mas as tributações, as taxações são maiores para induzir você a usar o que é coletivo. Porque aí a gente volta para aquele processo da individualidade. O ser humano busca o conforto para si. Se eu puder estar sempre no meu carro, com o ar-condicionado, com a minha companhia e com a minha segurança, eu vou preferir isso do que estar num coletivo. Sim. Entende? Porque mas dar opções é questão da política, ela pode fazer isso. Tudo bem, você pode, agora isso tem um custo. Né? Tem um custo que, assim, é escolha, porque isso tem um dano maior. Né? Se eu tenho um ônibus que carrega 50 pessoas e um carro que carrega 1, eu não posso dar mais privilégio para o carro que carrega 1 do que para o ônibus que carrega 50. Uma última pergunta.
profunda até, mas para alguém que estuda tanto, tem tanto conhecimento, acho que você vai tirar de letra. Eu, particularmente, acredito que a realidade ela não tem ideologia. A realidade é a realidade. Tipo, a miséria é a miséria, a fome é a fome, o aquecimento global é o aquecimento global. Você não tem como, hoje está muito calor, 40 graus, nossa, não estou nem sentindo. Não tem como ser, né, ser indiferente a isso, né? E mesmo assim, a gente está caminhando muito também por conta do comportamento, da forma de lidar com a informação, para a questão das caixinhas, né? Os arquétipos e tudo mais. E eu não vejo uma outra perspectiva, senão sempre estarem vendo a questão da pauta de ambiental como algo diferente, algo como você falou sempre, né? Contra o desenvolvimento, que não seja que é uma pauta anticonservadora e tudo mais. Entretanto, a necessidade ela está vindo, batendo a nossa porta, e parece que o calendário ele é muito perigoso até 2050. Inclusive, é capaz de exigir adaptações mais complicadas ao corpo humano, com relação à média de temperatura e tudo mais. Esse drama coletivo, essa situação que praticamente não é discreta, né? Você sair de tantos dias de calor extremo para o dobro disso, ou muito mais. Você acha que na dificuldade, aquela história, ou no amor ou na dor, a gente pode mudar radicalmente? Você pode ser um velhinho daqui a algum tempo que vai falar assim, olha como que mudou a cabeça das pessoas, porque realmente a dificuldade educa também, né? Eu espero que eu não precise ficar tão velhinho para poder ter essa percepção, né? Mas eu acho que primeiro, o ser humano, ele é muito adaptativo e resiliente. Eu acho que isso é da nossa natureza, né? O problema é que ao mesmo tempo que a gente é adaptativo e resiliente, a gente é muito ganancioso e muito individualista. A gente tem um desafio muito grande em abrir mão daquilo que é nosso com os outros. Então eu sempre tenho esse sentimento, enquanto ser humano, da posse, né? É a minha casa, é o meu carro, é o meu salário, é a minha condição de vida. Isso, o capitalismo ele não vai entrar em colapso por um bom tempo. Esse é um grande desafio que acho que a gente tem que pensar em concepção a tudo isso, né? Agora, o fato é que a gente vai se adaptando. Eu imagino que a gente se adapte, sim. Como vai ser isso? Não sei. A gente já tem aí, a média da temperatura já aumentou em 1,8, 1,6, né? E a gente já está sentindo os efeitos disso, né? Vai ficar cada vez mais complicado, né? A gente está vivendo situações muito drásticas, e vai chegar um momento que mesmo o maior capitalista talvez não vai ter recurso humano para movimentar o seu capital. Então a gente também tem, né, esses procedimentos aí chegando. Agora, eu ainda acredito muito nas novas gerações. Eu acho que a gente tem uma safra, né? Esse é o Zap, né? Exato, que está aí, né? Que chegou, que é conectado, que, por exemplo, a gente tem hoje a nova geração, olhando de outra forma, é uma geração que está muito mais preocupada com o seu bem-estar do que com o acumular, né? Se nós somos da geração que ter uma casa, ter um carro, era sinônimo de independência e sucesso, para essa nova geração não tem problema de ficar na casa dos pais mais tempo. O primeiro aperto que o trabalho dá, o salário não é importante, o importante é se sentir bem ou não. Então, trocar de profissão, né? É gente que está perto de concluir um curso, que era um sonho, de repente, não é isso que eu quero, vou pôr, então, assim, que tem valorizado mais esse movimento. É a galera que está mais atenta à causa do bem-estar animal, é a galera que está mais atenta a essas questões da sustentabilidade como um todo, que eu acho que essa geração vai assumir em breve com esse novo olhar, né? Agora, o quanto de tempo isso leva, não sei. Eu só sei que não dá para negar que a gente vive um colapso ambiental causado por nós, que não existe ações isoladas que vão resolver e nem ações mágicas. Elas são um conjunto de coisas, na esfera pública, na esfera privada, na esfera individual, né, na esfera coletiva, mas que são necessárias. A gente precisa cada vez mais cuidar disso. E aí eu volto só com o exemplo para fechar da 14 que a gente falou. Quando eu era adolescente, criança, a 14 era uma rua comercial cheia de árvores. E o problema dos comerciantes eram as árvores tampando a fachada. E aí a gente tinha um grande problema de envenenamento de árvore, para a árvore secar, para o cara não ter multa ambiental, para retirar essa árvore e a fachada aparecer. Ou seja, para vender precisa aparecer. Hoje nós temos milhões sendo investidos na 14 para recuperar a característica que era a 14. O lugar das pessoas andando entre árvores com conforto térmico. Então perceba como
o próprio tempo vai dizendo, olha, peraí, que as coisas não são bem como a gente está pensando não, né? E a gente vai mudando isso, né? Então, eu acho que isso são sinais de que a gente vai percebendo a importância de plantar uma árvore, a importância de cuidar do destino do lixo, de reduzir a produção desse lixo, a importância de ser solidário com o outro, né? Não só no sentido de ajudar a matar a fome, a socorrer numa tragédia, mas no sentido de olhar para o outro como ser humano, né? E tentar entender que a vida em sociedade é o mais gostoso que tem, porque, como dizia Fernando Pessoa, nenhum homem é uma ilha, né? A gente até tem o nosso individualismo exacerbado no nosso conforto, mas a gente precisa dos amigos, precisa da família, precisa dos outros. Até para ter significado, né? Senão a gente se perde, né? Com todo sentido. Excelente, obrigado. Obrigado por mais essa ótima entrevista, participação aqui. Obrigado. Excelente. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MSD. Até a próxima.